Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. 2 motivos pelos quais você deve abandonar a vida pecaminosa. O primeiro motivo é que a prática do pecado traz consequências para você e sua família. Todas as vezes que você peca, que você continua vivendo no pecado, praticando coisas que desagradam o coração de Deus, você terá consequências. E essas consequências também cairão sobre a sua família. Então é muito importante você pensar sobre o que você tem feito da sua vida, porque não só você será prejudicado, não só você terá consequências drásticas, mas também a sua família. Quero trazer um exemplo para você, para que você possa meditar neste exemplo e também analisar a sua vida, para que caso você ainda vive em pecado, você possa largar o mais breve possível. Este exemplo foi logo que o povo hebreu saiu da escravidão do Egito. Passou 40 anos no deserto. E quando estava às portas a entrar na terra prometida, a Canaã, eles foram orientados por Deus a tomarem primeiro a cidade de Jericó, que era uma grande cidade, muito bem protegida pelos seus guardas, pelo seu exército. E Deus havia orientado ao povo, através agora da liderança de Josué, que eles deveriam destruir a cidade e não pegar nada. Nenhum deles estava autorizado a pegar nada que estivesse naquela cidade. Mas teve um hebreu que fez contrário ao que Deus havia falado. E este hebreu, ele se chamava Acã. E olha o que diz Josué no seu capítulo 6, versículo 21. Veja o que Acã disse: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então aqui o momento que Deus já tinha falado com Josué que Israel tinha pecado, e quando descobriram que foi Acã, ele ali confirmou que ele fez contrário ao que Deus havia determinado. Então Josué mandou alguém lá verificar, e realmente as coisas que ele havia pego estavam lá na sua tenda. Então observe as consequências desse ato horrível de Acã, desobedecendo a palavra do Senhor, desobedecendo a ordem do Senhor. Ainda Josué, capítulo 7, versículos 24 a 26. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, a cunha de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande monte de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até aos dias de hoje. Então vocês podem observar que Josué e todo Israel apedrejaram Acã, apedrejaram seus filhos, suas filhas, e depois ainda os queimaram. A Bíblia não diz se os filhos e as filhas, os parentes de Acã, estavam de acordo com aquilo que ele havia feito de errado, mas ela diz que eles pagaram pelo erro
do seu Pai. Então pense bastante quando você cometer pecado, pense bastante em viver uma vida pecaminosa, porque trará consequências, repito, desastrosas para você e também para as pessoas que você ama. O segundo motivo pelos quais você deve abandonar a vida pecaminosa é que uma vida em pecado o mantém em condenação eterna. Pense bem, observe. Se você continuar uma vida em pecado, vivendo as coisas deste mundo, dando voz ao inimigo de nossa alma, praticando erros atrás de erros, concupiscências carnais e tantas outras coisas, contrário à santidade de Deus, você continuará em condenação eterna. Palavra do Senhor. Então eu quero ler para você esse texto para que você possa entender que o pecado ele faz com que nós, ou quem pratica o pecado e continua a viver no pecado, continua em condenação eterna. João 3,18 diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então aqui a palavra diz para nós que quem crê em Jesus não está condenado, mas quem não crê continua condenado, como diz aqui. Se você continua vivendo uma vida pecaminosa, gostando de estar no pecado, a Bíblia diz que você continua nessa condenação e continuará na eternidade, uma condenação eterna. Porque todos nós nascemos com pecado. Todos nós nascemos separados de Deus, destinados à condenação eterna. Mas quando nós vamos a Jesus, quando nós cremos em Jesus, quando nós obedecemos os seus mandamentos, vivemos uma vida direcionada por Ele, nós deixamos de ser, de estar no estado de condenação eterna e passamos a estar num estado de vida eterna. Então, esse é mais um motivo que você deve parar, pensar, e se você ainda continua, pare, deixe o pecado de lado. Não é que você deixará de pecar, todos nós somos pecadores, mas uma coisa é você pecar e continuar pecando, gostando do pecado. Outra coisa é você pecar, imediatamente você vai a Jesus, pede-lhe perdão e muda a sua rota. Aí você sai do estado de condenação eterna para um estado de vida eterna. Pense nisso, medite sobre esses dois, pelo menos esses dois motivos pelos quais você deve imediatamente abandonar uma vida pecaminosa, porque trará pelo menos essas duas grandes consequências para você, para a sua família e a condenação eterna, que com certeza é a pior coisa que pode acontecer. Que Deus lhe abençoe, fique na paz e pense, medite e mude se for necessário.